Continuando a nossa exposição sobre a ceia do Senhor, nossa nona pregação sobre o assunto. Estamos fazendo uma por mês no dia de cada ceia. Então, nós começamos a examinar, na pregação passada, o texto mais detalhado na Bíblia sobre a ceia, que é lá em 1 Coríntios capítulo 11, podem chegar lá. 1 Coríntios 11, versículos 17 a 34, mas eu não vou ler o texto inteiro, não. Nós já vimos que os coríntios estavam se reunindo, e no contexto era praticando a ceia, para pior, não para melhor. Paulo denunciou, acusou e repreendeu. Já vimos isto. E que estava havendo divisões entre eles enquanto se reuniam para a ceia. Paulo disse, inclusive, que era até necessário haver divisões para que os aprovados se tornassem conhecidos entre eles. Já explicamos isso. Agora vamos entrar um pouco mais fundo no mérito do problema, aqui no versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, diz assim: Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la e aplicar para os dias de hoje, de uma maneira que essa igreja se torne cada vez mais agradável aos olhos do Salvador dela, Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Duas perguntas surgem aqui. Por que o que os coríntios estavam fazendo não era a ceia do Senhor? Vocês estão fazendo aí? Não é a ceia do Senhor. Não é. Por quê? E a segunda pergunta é, então, o que era a verdadeira ceia do Senhor? Ou o que é? Antes de respondermos as perguntas, eu quero falar um pouco do que nós sabemos historicamente sobre a ceia do Senhor na época. Não são abundantes as informações, a literatura não é muito farta sobre isto, mas parece que, de uma maneira geral, era uma comemoração seguida de 2 ou 3 etapas, seguidas ou composta de 2 ou 3 etapas, ou partes. Uma refeição comum, quando eles comiam, bebiam, essa refeição era chamada de ágape, na época, dando a ideia de uma festa de amor, ou festa do amor, ou em amor. Era a ideia. Era essa refeição que estava dando problema na igreja em Corinto, e que Paulo, então, reclamou, disse que esse conjunto que eles estavam fazendo lá, de refeição com a própria ceia, esse todo não era a ceia do Senhor. A ponto dele praticamente surgiria a extinção, nos versículos 22 e 34, vamos ver depois. Não, assim não façam não. Como em casa. A ceia do Senhor não precisa disto. Então é importante nós sabermos que essa refeição que eles estavam fazendo podia até ter sido uma boa ideia, podia até cair bem, precedendo a ceia propriamente dita, mas não estava dando certo. E se for para não dar certo, cancela essa parte. Então, a primeira parte era essa chamada festa do amor. Nunca foi ordenada essa festa na Bíblia, tornou-se um costume e que depois terminou cessando.
Paulo não deu uma ordem direta, acabem com isso, mas se fosse para continuar, era melhor terminar. Pode ser que muitas igrejas da época, vendo o problema e sabendo que Paulo havia escrito e tudo, pode ser que eles tenham corrigido o problema e continuaram fazendo essas refeições em conjunto, sem os problemas que estavam havendo em Corinto. Talvez os próprios coríntios tenham consertado isso, não fala, curioso. Algumas igrejas incluíam o lava-pés na hora da ceia, com essa refeição, aí lavavam os pés uns dos outros, seguindo, imitando o que o Senhor Jesus Cristo fez na noite que foi traído, que ele lavou os pés dos apóstolos. Não era um costume generalizado, mas em algumas igrejas, sim, usavam também. E a terceira parte, segunda parte ou terceira, dependendo se havia o lava-pés ou não, era a ceia propriamente dita. Sim, aí sim, instituída pelo Senhor Jesus Cristo, quando eles comiam o pão, se lembrando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, do corpo dele, e bebiam o vinho, o cálice, lembrando-se do sangue de Cristo, como nós conhecemos, e como está lá em Mateus 26 e em outras passagens paralelas, que é a própria instituição da ceia, que Paulo repete aqui, como vamos ver depois, neste capítulo 11, que nós, inclusive utilizamos o texto de 1 Coríntios 11 para falar na hora da ceia, para dar base bíblica, e às vezes tomamos Mateus 26 em diante, o texto que está lá. Mas claro que até Paulo escrever essa carta, aquele trecho de 1 Coríntios 11, que ele explicou mesmo, não existia. Tornou-se necessário ele explicar. Mas a explicação da ceia mesmo já havia sido dada a instituição da ceia já havia sido dada pelo Senhor Jesus Cristo, e ali continha, certamente, a explicação do que era. E Paulo, então, complementou, como que dizendo, olha, a ceia do Senhor é isso que eu vou dizer para vocês, é isso aqui. Isso é o que interessa. Não misturem com outras coisas se houver problema. Se não houver problema e for algo digno, lícito e tal, pode até continuar, como a tal da refeição lá. O horário da ceia era incerto, parece que a maioria fazia ao anoitecer, mas não há nenhuma indicação obrigatória de horário, e a igreja tem toda a liberdade de fazer quando quiser, então não sabemos exatamente como eles faziam, e a indicação maior é que era à noite. E até hoje as igrejas estão totalmente à vontade de fazerem na hora que quiserem. O dia da semana parece que no início era todo dia, dava a entender, conforme tem Atos 2:46, que eu não vou ler. Agora, 25 anos depois, nós vemos Paulo se referindo à ceia do Senhor aos domingos, ou seja, no dia do Senhor. Então, o que parece que era diário, em algum tempo, ao longo de 25 anos, mais ou menos, que separam os dois capítulos aqui de Atos, ou a época em que o capítulo 2 se refere e o capítulo 20 se refere de Atos, passaram-se mais ou menos 25 anos. Em algum momento, ou em épocas, deve ter sido lentamente, ficou só aos domingos. E hoje nem isso. Nós, por exemplo, comemoramos a ceia do Senhor uma vez por mês, em média. Também decisão própria de cada igreja. Como eu disse, eu estou aqui na parte histórica. Parece que era assim, parece que era assado, que não é tão importante para nós quanto o que as Escrituras dizem, e que independe de
época para ser cumprido. Então, é muito importante a gente saber discernir isso. E muita confusão, briga, discussão se dá em igrejas, especialmente em denominações, exatamente por causa do limite entre o que está escrito, que precisa ser obedecido, e entre o que se faz por tradição, até por cultura, e quando começa um e termina o outro. Aí muitas igrejas confundem, denominações inteiras confundem isso, e dá uma briga muito grande, porque a Bíblia não aprova esse tipo de instrumento na igreja. Não, a Bíblia não fala nesse instrumento que nem existia. Não é, mas é proibido biblicamente. Não é, mas o princípio é bíblico, certo, mas isso é aplicável neste princípio. Vai longe, a parte de música, por exemplo, de instrumentos e tudo na igreja é um motivo de muita discussão. Eu pensei até que já tinha parado, mas eu soube que há pouco tempo que ainda tem igrejas, até batistas regulares, que ainda estão se engalfinhando aí com questão de instrumento, usa, não usa, e ó, reunião dos pastores aí passa o tempo todo discutindo se bota, se não bota, o que é uma pena. A gente entende, compreende, e quando é mais novo entra também na discussão, que o meu próprio já fiz, embora com cuidado e tudo, mas a gente vai vendo que essas coisas, a gente já sabia que eram secundárias, mas talvez sejam mais secundárias do que nós fizemos, né? Então, certos limites, a Bíblia não estabelece e deixa com liberdade. Então, a igreja quer comemorar a ceia uma vez por ano, deixa a igreja lá. No melhor das hipóteses, você conhece alguém de lá, e conhece um pastor de lá, era bom fazer um pouquinho mais frequência, 1 ano e tal. Mas nós queremos 1 ano mesmo. Já conversamos, já estudamos isso, e botamos até no estatuto da igreja, todo ano. Ok. Então, porque não tem explicação. Aí o que comemora todo domingo, aí vocês só fazem uma vez por mês, igrejinha fria. Eu não faço isso. Ok? Então, eu estou parando aqui de propósito para lembrar, e essa aqui é uma excelente oportunidade de nós vermos o que é Bíblia pura e o que é algo que foi acrescentado, somado com aquela parte bíblica, e porque o conjunto estava dando problema, Paulo vem e separa. Agora, ele não diz assim, olha, eu vou separar isso aqui. Ele não fala, mas a gente tem que ver nas entrelinhas isso. Mais do que entrelinhas, porque é muito claro. Aqui, isso aqui vai ser mantido. Agora, a outra parte aqui, está dando problema? Come em casa. E nós vamos ver já o problema. Cancelem isso. Cancelar a ceia do Senhor, apóstolo Paulo? Não! Mas essa é a nossa ceia do Senhor, pois está errado. Entendam o que é a ceia do Senhor e os complementos aí, os penduricalhos, que fiquem com eles ou que não fiquem, se forem bons, dignos, que glorifica a Deus, tudo bem. Eu falei penduricalho, uma palavrazinha meio forte para isso, mas para chamar a mesma atenção que algumas coisas não passam de penduricalhos. Tem igrejas que antes do culto o pastor sai, ele diz desfilando, mas não é uma palavra boa. Sai aí, bem devagarinho, passa em toda a assembleia, aqui sobe os degraus, aí tem umas cadeironas enormes aqui atrás, aí senta o pastor, senta outro, e lá e tal. Pronto. Até hoje é assim. E nós temos que respeitar. É proibido? Não. É obrigatório? Não. Então, na nossa igreja, o pastor senta onde quer, na hora H ele levanta, vem, prega e senta em qualquer lugar, e pronto. Já sentei muito em cadeirona lá atrás, quando me converti. Cadê as cadeironas? Sumiram em certo tempo. Então, se algum pastor não queria tirar a cadeirona porque se converteu, já tinha cadeirona, e ele sempre sonhou em ser pastor e usar aquela cadeira. Tudo bem, então deixa lá. Penduricalho. E que atrapalha, o diabo é muito sagaz. Ele gosta de fazer
de confundir o que é opcional e o que não é. Joga ali um almoço ou um jantar antes da ceia e faz dar problema no tal almoço ou jantar. A confusão estava grande. Então, primeira pergunta, agora eu quero responder. Por que o que os coríntios estavam fazendo não era a ceia do Senhor? Versículos 21 e 22, a 23, melhor. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Imaginem. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Versículo 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa. Olha aí a solução. Para de comer na igreja e vá comer em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ir. Então, alguns pontos aqui. Apesar de não estar escrito explicitamente, a ceia do Senhor, propriamente dita, não se constituía de uma refeição. Tanto que Paulo não teve a menor dificuldade de dizer, parem, se for para continuar assim. Então, era dispensável. Segundo ponto, não estavam esperando uns pelos outros para comerem juntos nessa refeição. À medida que uns tinham fome, iam comendo, bebendo. Ora, um dos propósitos básicos da ceia do Senhor é exatamente mostrar a comunhão dos crentes em Cristo. Volte um pouquinho, capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Versículo 16 e 17. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ele está falando aqui da ceia. Claro, então um dos propósitos básicos da ceia era mostrar a comunhão do grupo de uma igreja local. E eles estavam infringindo isso, estragando esse significado importantíssimo da ceia, porque o grupo estava ali fragmentado, uns comiam ali, outros comiam por lá, outros até exageravam no vinho e ficavam meio altos, parece. Eu digo parece que eles ficavam, porque eu digo parece que, não sei se era o caso de ter alguém completamente bêbado, como nós conhecemos a palavra, e falou bebida é complicado, explicar bebida forte, explicar o que é embriaguez mesmo, explicar o que é estar sob efeito do álcool, embora não bêbado, como se usa a palavra, meio alto, como se também costuma falar. Então, eu teria que entrar mais fundo nisso aí, mas que não vou. Mas não dá ideia obrigatória aqui que tinha irmão aqui tropeçando, caindo por cima dos outros e tão bêbado. A ideia que dá é que exageraram no vinho e estavam, sim, sob o efeito do álcool, talvez num estado aí alto, como se diz, já com uma certa alteração do uso da mente, da voz, do controle e tudo mais, embora talvez não completamente bêbado ou embriagado. Muito bem, seja como for, embriagados ou não,
Um grupinho ali comia ali, bebia e se refestelava por lá, outro ali, um com comida mais modesta, outros com a comida bem sofisticada, porque tinham mais condições financeiras. Então a igreja estava segmentada, que é exatamente o contrário de o quê? De comunhão, de uma coisa una, de uma coisa junta. Muito bem. Ao comer cada um por sua própria conta, antes da ceia propriamente dita, lembrando-se de Cristo, os abastados comiam bastante, até o ponto, como já comentei, de comiam e bebiam, alguns até alterados por isto. Já os mais pobres, num contraste terrível, ficavam era com fome. Ou seja, não participavam daquele banquete que para alguns era muito farto, para outros médio, devia ter de todo tipo, e outros, quando quer dizer com fome, não é que o irmão chegava de casa morrendo de fome, que estavam padecendo de fome, eram pedintes que ficavam na rua e tal. Não significa isso aqui o texto. Mas simplesmente com fome aqui não come nada. Está do jeito que estava. Então, se ele havia comida em casa ou não havia, Paulo não entra aqui em consideração. O que ele está olhando aqui o que está acontecendo aqui? Alguns estão comendo muito bem, até se empanturrando mesmo, e bebendo e tal. Outros, razoavelmente, talvez a maioria, comendo ali. E alguns outros, nada. Não tinha condição de trazer de casa o que havia comido lá, o que ia comer quando chegasse da igreja, era o mínimo ali que tinha mesmo, não tinha sentido levar para a igreja, ou alguma coisinha que comia em casa, e ficava ali só olhando, os outros bebendo e comendo. Então, esse passar fome, entendo que seja nesse aspecto de não comiam nada. Talvez até já viviam mesmo subalimentados, não sei, pelo dia a dia, não sei a profundidade disso. Seja como for, o contraste é terrível. Dentro de uma igreja, na hora de comemorar a ceia do Senhor, mostrando comunhão da igreja, a igreja toda dividida nesse aspecto, não que estivessem brigando, mas uma divisão numa parte muito importante, especialmente naquela época. As refeições eram cercadas de muito mais significados do que hoje, que ainda tem muito significado, refeições hoje em dia, mas então é numa área muito importante para a sociedade até, e na igreja ficou então algo de extremo mau gosto, muito. Aqui tem uma lição, antes do último ponto que eu quero comentar e encerrar, mas uma lição muito importante, até aqui já. As programações da igreja devem ser de tal forma a não expor de uma maneira constrangedora a diferença econômica, financeira entre os membros. Não é que a igreja vai pretender esconder essa diferença, ou negar que existe diferença, ou querer combater essa diferença de uma forma artificial, ou através de algum tipo de projeto interno, de distribuição interna de renda para igualar. A Bíblia não fala nisso, isso não funcionaria em muitas, talvez a grande maioria dos casos não iria funcionar. Igrejas, comunidades já fizeram isso e não deu certo, e muitas vezes até se confunde o papel da igreja como sendo obrigatório haver esse tipo de nivelamento econômico-social e tudo, com trabalhos sociais muito fortes. É muito bom trabalho social forte, mas se chega ao ponto de querer ultrapassar apenas os que podem ajudando os mais desassistidos e tudo, ultrapassar isso para um nivelamento mesmo de posse e tudo, não funciona. Houve isso lá no começo, inclusive, lá da igreja, como não algo mandatório, mas era uma forma de começar a funcionar, e
acabou não dando certo e mudou. Nunca mais se viu. Ali é um registro histórico, em que uns davam com a comunidade tudo, para a comunidade cristã em Jerusalém, mas logo no comecinho terminou, não se ouviu falar mais disso. Inclusive Jerusalém foi destruída em 70, e isso não passou para as outras igrejas, esse costume, de jeito nenhum. Então, diferença econômico-financeira sempre vai haver. Jesus disse: sempre haverá os pobres entre vocês, sempre. Não significa que não é para ajudar, e tudo isso que eu acabei de falar, mas lutar pela extinção dessa desigualdade, inclusive instituir política, até mesmo em termos de país e tudo, para igualar, nivelar, não funciona. O que acaba é uma casta super, ultra poderosa que termina esmagando os outros da mesma forma como um rei mal faria ou fazia ou coisa desse tipo. Então, não funciona. Seja como for, não vamos esconder que existem diferenças, nem condenar essas diferenças por si mesmas, mas é necessário, sim, que o ambiente numa igreja deva ser tal que os menos favorecidos se sintam totalmente à vontade com os que estão em melhor situação financeira. Aí sim, aí é um ponto que toda igreja deve fazer questão de cumprir. A rigor, qualquer igreja séria considera o membro mais abastado de uma maneira absolutamente igual em termos de dignidade, de respeito, de amor, de vontade de ajudar quando necessário e tudo, do que o mais pobre da igreja. Não há diferença nesse aspecto. Afinal de contas, os dois que estão nos dois extremos, vamos imaginar, numa certa igreja, eles estão absolutamente nivelados. A conta corrente deles é desnivelada, o patrimônio é totalmente diferente, esmagador até, mas, a rigor, eles estão nivelados. Os dois são pecadores. Os dois estavam perdidos. Os dois precisavam exatamente da mesma graça de Deus, para não dizer que o rico precisava de mais graça, porque é mais fácil entrar uma corda no buraco de uma agulha ou um camelo se abaixar e passar no buraquinho. Até hoje se discute isso, mas é mais fácil isso do que um rico entrar no reino dos céus. Então, se eu posso falar de medida de graça, e a Bíblia nos dá uma certa liberdade para isso, acho que podemos dizer que um rico precisou de mais medida de graça do que um pobre. Aqui eu estou entrando numa matemática que eu não tenho poder muito de falar sobre isso, que eu não conheço, é misterioso para mim. Mas até onde a Bíblia nos mostra, sim, o próprio Jesus nos autorizou a esse tipo de conclusão, porque ele disse: mas é impossível passar uma corda no buraco de uma agulha. Pois é, eu sei. Ou um camelo passar num buraquinho bem pequeno. É impossível, eu sei. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Ok? Então, mas vamos supor que os dois precisaram, porque eu quis afinar muito, mas vamos supor que os dois precisaram da mesma graça de Deus para serem salvos, nivelados. Ambos têm o mesmo Salvador. Ambos são mantidos pelo mesmo Deus. Ambos são habitação do mesmo Espírito Santo. Na igreja, um é tão importante quanto o outro. Os dois precisam ser honrados, respeitados. Estou falando dos dois extremos. Claro que aqui, se os dois extremos são assim, quanto mais os do meio, né? Honrados, respeitados. Os dois precisam se sentir em casa, na igreja. O ricão e o bem pobre. Uma vez, eu quis fazer um encontro de casais num lugar meio de luxo aqui em Fortaleza. Caro, à beira de uma praia, lindo. Nosso primeiro encontro de casais, anos atrás, noutra igreja. E o meu colega de pastorado
Achou assim, disse, os mais pobres aqui não vão poder pagar. Eu digo, vão não. Mas os que podem vão pagar por eles próprios que podem, e se quiserem serão instados a isso, pagar pelos que não podem. Eu lhe garanto uma coisa, eu falei para o pastor mais velho do que eu, quem eu respeitava muito, eu respeito, está com Cristo. Eu lhe garanto, isso aqui é ponto de honra meu, não há encontro. Se ficar um casal por falta de dinheiro. Não vai ficar. Bom, sendo assim eu concordo. Sucesso total. Graças a Deus. Ou seja, não ficou nenhum. Os que ficaram não foi por motivo financeiro. Isso aí valeu durante décadas lá. E aqui ainda não fizemos nenhum encontro de casais, apesar de já fizemos várias de família, e mantemos o mesmo princípio. Né? Alguém ficar, uma família ficar, porque não pode pagar, não fica. Agora, se há outros motivos e tudo aí é outro assunto. E claro que isso é examinado caso a caso, e às vezes se faz um acordo, você não pode pagar nada, nada. Ok, vamos tomar isso como verdade. Não, para ser franco, eu não trato mais desse assunto, né? Mas o conselho e tal, o pastor de administração e tal. Não, o irmão aguenta pagar metade da família? Aguento, metade eu aguento. Ótimo, se esforce, porque tem muita gente se esforçando, se esforce. E o que não der, nós vamos suprir, de uma maneira ou de outra. E assim tem sido feito. Ano a ano, passo a passo. Quer dizer, caso a caso tem sido, graças a Deus, muito bom. Então, uma igreja que trata de uma maneira diferente o abastado, que tem muito, e o pobre, o bem modesto, ela está desprezando a igreja de Cristo. Forte, né? Versículo 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Então, no caso de Corinto, da igreja em Corinto, estava havendo problema nesta parte aqui da ceia, ou do que eles chamavam de ceia, que era refeição e tudo. Mas trazendo para os dias de hoje, como eu disse, nenhum tipo de programação de criança, jovem, casais, família, nenhum tipo de programação. Deve haver programação oficial da igreja. Se irmãos resolvem se reunir e para a casa de um, para o outro, fazer algum tipo de comemoração e tal, outra questão. Mas algo da igreja, tem a chancela da igreja, isso é importante. E às vezes é fácil confundir isso, mas é importante notar, essa iniciativa aqui é de um irmão, é dois, ou um grupo da igreja, ou é da igreja? A igreja tem por trás o nome dela, e ela está, é a programação da igreja. É. Vamos conversar aqui. Como é isso. Eita, igreja exigente, cheia de coisa. Pois é. Porque é fácil magoar. É fácil tropeçar. É fácil desprezar a igreja de Deus, mesmo sem intenção. Então, os coríntios lá estavam decididamente resolvidos a desprezar a igreja de Deus. Eu não creio. Você nem se tinha um lá com esse desejo, esse alvo. Talvez algum infiltrado do diabo lá tivesse mesmo, mas um crente, não. Então podemos até achar que isso aqui foi um descuido, uma fraqueza espiritual, uma infantilidade espiritual ainda falando, pode ser, mas seja como for, Paulo não entra nesse mérito e diz assim, vocês estão menosprezando a igreja de Deus, de Cristo, vocês querem fazer isso aí? Não, olha... Então, é importante ter cuidados, a igreja ser realmente criteriosa,
e eu sei que nós temos esse costume de sermos assim, e a igreja é relativamente nova, mas já tem, e por mim vai continuar, para não ter... Os perigos já são muitos, irmãos. A nossa carne já é muito presente em nossas vidas, mais que nós deveríamos. Então, quando nós estamos atentos, nós tropeçamos, quanto mais desatentos. Então, quando vê, estamos aqui há 1 ano e meio, tendo aqui uma certa programação, que os irmãos, tem irmão reclamando aí. O que nós vamos fazer? Então é isso. É bom estar atento para isso não acontecer, porque eu vou dizer, é uma afirmação muito grave. Eu nunca gostaria de ouvir dizer a luz do mundo está desprezando a igreja de Cristo. Nós queremos o contrário, é honrar. Então é um erro grave e lamentável. Que nunca nós caiamos nesse pecado e cada vez mais firmes na determinação de promovermos a igualdade de dignidade. Não é igualdade financeira, não vamos mover uma palha para isso, nesse sentido. Não é o caso, não é assim. E Deus utiliza o crente pobre, Deus utiliza o crente mediano, Deus utiliza o crente rico e vai ter as cobranças proporcionais a cada um deles. Deus tem os planos dele, não é para destruir isso. Não. Cada um cuide de não ser injusto e perverso dentro da sua condição que nasceu. Se nasceu numa condição e mudou para outra, nasceu alto e ficou baixo, nasceu baixo e ficou alto em termos econômicos e financeiros, cuide de ser crente em cada situação e trata os outros bem. É isso aí. Mas a dignidade aqui nesta igreja nós vamos sempre fazer questão de ser igual. Nenhum é mais digno aqui do que o outro. Por fim, o quarto ponto, na realidade, eu quero tocar, são 2 consequências dos erros que nós já comentamos. Primeiro, estavam comendo o pão e bebendo o cálice do Senhor indignamente, e por isso sendo réu do corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, culpados de ofenderem gravemente a Cristo. Outra acusação fortíssima, réu do sangue de Cristo. Nós nunca gostaríamos que isso fosse colocado sobre nós. E a outra acusação grave é comendo e bebendo. Não é nem acusação grave. Eles estavam fazendo isso. Paulo acusou porque estavam fazendo, estavam já praticando. Então, eles já estavam participando indignamente, menosprezando a igreja, já estavam fazendo assim. Quando Paulo olhou, disse, o problema já está aí. E comendo e bebendo sem discernir o corpo. Ou corpo de quem? Corpo de Cristo, especificamente, ou a igreja como corpo de Cristo, não é muito claro. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso em outra pregação. Então, vejam que algo que começou com uma boa ideia, não estou dizendo que foi dos coríntios essa ideia, pode ter sido até de outras igrejas, mas uma ideia muito boa era fazer a refeição todo mundo junto, antes da ceia. Ah, legal, ótimo, boa ideia. E era. Mas dentro da igreja, Deus permitiu Satanás entrar ali e dar uma mexida grande, a ponto da igreja ficar fortemente, se tornar repreensível, e como foi. Então, muito cuidado, não só na vida da igreja, coletivamente falando, mas na sua própria vida, de você praticar coisas achando que é bom, que é benéfico, coisas adicionais que a Bíblia não manda, tipo de caridade, ou tipos de envolvimento social, ou algum tipo de atividade que é benéfico em si mesmo, mas pode se tornar um mal no momento em que é confundido com a obrigação das Escrituras. Obrigação. Você tem a obrigação de fazer parte de alguma comunidade ou de um grupo de apoio a alguém,
de alguma, como se diz, empresa não governamental, ONG, tem que fazer parte, se não fizer, é um crente de segunda categoria. Quem disse? Mas eu acho que isso é válido. Bom, mudou a história. E meu coração anseia para me tornar parte de um grupo assim, ou até fundar uma ONG. Tá? Ok, bem, é válido. É cristão. É cristão dentro do fato de que está seguindo princípios bíblicos. Mas isso não... é cristão? Então o outro, meu irmão, que não está envolvido com isso, está agindo não cristamente. Aí tropeçou. Aí fez um juízo não sábio. Aí começou a confundir as coisas. Então, a igreja que é profundamente envolvida com trabalhos sociais e coisas assim, é uma igreja de uma categoria superior à igreja que não se envolve. Olha... E será que isso vai gerar algum tipo de o quê dentro daquela igreja? Orgulho? Ou tanta atenção a esse aspecto social, caridade, coisa assim, que vai começar a afrouxar no aspecto de doutrina? São 1000 consequências que podem ter. Aqui eu estou dando só um exemplo. Então, uma igreja que se baliza, que se baseia fortemente nas Escrituras, ela tem liberdade, a igreja / um membro da igreja, tem liberdade, sim, de bolar, usar criatividade, usar um desejo do coração para fazer coisas benéficas para a humanidade, sim, mas sabe discernir o que é bíblico, de uma maneira obrigatória para ser seguido por todos, e o que não é. E o que não é, não cobre do outro. Pode incentivar, convidar o outro para fazer parte, conversar, trocar ideias e tal, mas não obrigue o outro e nem se considere de categoria superior, porque se considerar, seu trabalhozinho já foi, seu trabalhozinho de ajudar e caridade e tudo, se você dentro do seu coração está se sentindo orgulhoso e superior aos que não são, acabou. As obras de Deus, qual é o mais importante? Claro que nós sabemos. Mas o que ele fez ainda de caridade, mesmo sendo orgulhoso, valeu. Claro, ajudou o outro e tal, e vai ter algum tipo de consideração da parte de Deus, Deus é um Deus justo, né? Tudo bem. Mas, quando eu digo assim, acabou, é que aquilo que era excelente e que ia dar assim, um gosto especial à vida cristã, como a ceia, o almoço ou o jantar ia dar um brilho especial à ceia, estragou, porque entraram em áreas básicas do cristianismo puro mesmo. Então, é muito interessante que nós podemos aprender disto e Deus nos abençoe a saber o que a Bíblia exige. O restante é voluntário ou opcional e pode ser muito bonito, muito bom e muito benéfico. E pode ser usado pelo diabo para se tornar muito feio, muito ruim, maléfico. Fique com as Escrituras e já é muita coisa um crente viver pelas Escrituras. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude com essas coisas. Em nome de Cristo. Amém.